Olá, estamos aqui participando do segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável da ANAP, no eixo Cidades e Comunidades Sustentáveis. E agora eu venho apresentar o artigo intitulado Comunidades Ribeirinhas e a Implementação da RDS Rio Negro Amazonas, Desafios das Normas Jurídicas Reguladoras. Esse artigo tem como autores eu, mestre Thalita Benayon Bezerra Tevenan, que sou doutoranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia, e o doutor Julian Mários Reis Tevenan, que é doutor em Geografia e professor da Universidade do Estado do Amazonas. Sem mais delongas, vamos começar. Na introdução e enunciação do problema, nós trazemos que os ribeirinhos são povos tradicionais milenares, que se destacam pela sua cultura e saberes ambientais passados de geração para geração, que contribuem na manutenção das florestas tropicais, por meio de suas práticas que limitam a extração. Eles se distinguem dos demais justamente pelo seu modo de vida ser pautado no uso associado do solo e da água, com as suas crenças, costumes e técnicas, constituídas de forma a adaptar-se ao meio. E eles têm o rio como um elemento essencial e característico do seu ser e do seu viver. E isso compõe a eles essa identidade particular. Atualmente, eles dispõem de normas formais vinculadas a áreas em que ocupam e também de regras informais de uso, que eles próprios estabeleceram ao longo do tempo, por meio da sua cultura e crenças relacionadas ao seu território, e que contribuem para a sustentabilidade ambiental, e que nem sempre estão de acordo com os dispositivos legais instituídos, o que gera um paradoxo, quando a gente considera que a Constituição brasileira assegura a proteção à cultura por eles praticada. Em relação à atuação do Estado, a criação da categoria de Reserva de Desenvolvimento Sustentável representa um avanço bem importante da concepção de unidades de conservação no Brasil, sobretudo na Amazônia brasileira, já que esse modelo consegue assegurar a permanência desses povos tradicionais ribeirinhos em seus locais de origem, que é justamente no interior dessas unidades de conservação. Essas unidades também enfrentam dificuldades no que concerne à sua efetiva implementação e adequação à realidade dos costumes e tradições vivenciados pelos ribeirinhos. E, diante disso, se faz necessária uma análise da efetividade dessas normas jurídicas instituídas, dentro da realidade desses povos tradicionais amazônidas, averiguando se elas estão em consonância com as normas e usos já consolidadas ao longo dos anos por eles, e se estão de fato adequadas ao tempo e ao espaço em questão. Então, esse trabalho tem como objetivo compreender os desafios para a implementação do plano de gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, à luz das normas jurídicas reguladoras, e a sua eficácia socioambiental perante os povos ribeirinhos locais, por meio da análise das regras formais estabelecidas dentro dessa unidade de conservação. Para isso, se realizou um estudo das normas formais existentes dentro da RDS, bem como a percepção das mesmas pelos ribeirinhos habitantes do local, aferindo a sua eficácia e quais os desdobramentos socioambientais derivados da sua criação, sob o prisma justamente deles, dos comunitários, valendo-se para isso de um estudo de caso nas comunidades ribeirinhas da RDS Rio Negro. Essa análise normativa se deu sob 3 prismas. Primeiro, se as regras formais estão em uso pelos ribeirinhos habitantes do local, se em caso afirmativo elas têm sido mais benéficas para a conservação ambiental, e se no processo da criação da reserva e do plano de gestão foi assegurada a devida participação desses povos na sua formulação. Por fim, também se discutiu os desafios para a sua implementação efetiva do plano de gestão, as necessidades descobertas e também as possíveis alternativas socioeconômicas de base sustentável a serem desenvolvidas a fim de minimizar os impactos advindos das restrições impostas pelo plano na vida desses povos. Como metodologia, se utilizou o método de abordagem indutivo, utilizando para o levantamento de dados a pesquisa bibliográfica e documental, se recorrendo a livros, artigos, legislação, tratados, doutrinas e jurisprudências relacionadas ao tema estudado, e também a pesquisa de campo. A pesquisa de campo ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas que foram dirigidas a famílias habitantes de 3 comunidades ribeirinhas,
a comunidade São Tomé, Terra Preta e a Tiririca, localizadas nos diferentes polos que compõem o plano. Os critérios para escolher as comunidades tiveram por base a marcante distinção entre a data de criação, a quantidade habitacional e as atividades econômicas prioritárias, o que possibilitou ter um dado amostral do todo da reserva. As entrevistas foram dirigidas a um percentual médio de 20,5% do número de famílias moradoras em cada uma das 3 comunidades em questão. Assim, foi possível avaliar temporalmente a aplicação prática das normas formais e não formais existentes e quais os impactos desde a criação da RDS, no que concerne às questões socioambientais, pelo prisma desses habitantes. Além também de aferir se está havendo, de fato, mais avanços relativos à sustentabilidade nesse local e à efetividade da criação da reserva, bem como verificar os desafios para a implementação do plano de gestão. E agora os resultados. Primeiramente, falando a respeito da criação da RDS Rio Negro e das normas jurídicas reguladoras. Na criação de uma RDS estadual, se faz necessário observar as condições legais estabelecidas tanto na Lei Federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, quanto na lei estadual. E elas antecedem a sua instituição, a fim assim de assegurar a legitimidade e também a legalidade desse ato. E conforme o histórico legal de criação dessa RDS Rio Negro, se observou que ela obedeceu nesse aspecto os critérios previstos nas leis, tanto do SNUC quanto do SEUC, no que diz respeito a ser criada por um ato do poder público, precedida de estudos técnicos e de consulta pública. Contudo, observamos que não constaram dados de que esse processo de consulta do poder público, de que ele forneceu as informações realmente acessíveis e em linguagem adequada e inteligíveis à população local, observando também a precedência de 30 dias da referida consulta. Assim, essa omissão compromete a necessária validade e a eficácia da criação e consequente implementação da RDS Rio Negro, já que, ainda que essa tenha sido aprovada pela maioria dos comunitários, os povos habitantes da reserva são parte diretamente interessadas nesse processo que afeta inteiramente os seus modos de vida. E, portanto, eles precisam compreender de forma mais clara e precisa todos os aspectos que envolvem a sobreposição de uma reserva dentro do seu habitat. Com relação à criação do plano de gestão, segundo afirmou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a sua construção ocorreu de forma participativa, tendo por base experiências de campo e levantamento teórico de informações, com a realização de diversas atividades com os moradores da reserva e reuniões com a equipe gestora da unidade de conservação, além de contar também com a colaboração de instituições parceiras do governo do estado. Só que da análise dessas informações apresentadas pelo referido plano de gestão, sopesada com as dispostas na lei, é importante ressaltar também a inobservância quanto ao prazo de elaboração do plano, que deveria ser de 5 anos a contar da data da sua criação. E já na RDS Rio Negro, ela foi criada em 2018, o prazo regular não ocorreu, já que ela foi elaborada em 2013, deveria ter sido criada em 2013, e não em 2016, como de fato aconteceu. E concernente às demais características legais que são indispensáveis a esse plano de gestão, aparentemente, conforme consta no plano da RDS Rio Negro, elas foram devidamente observadas. Contudo, para obtermos uma análise mais aprofundada dessa realidade local, especialmente no que diz respeito ao disposto na lei, quanto à obrigatoriedade da integração do conhecimento das comunidades e a consideração das particularidades de cada unidade, além da ampla publicidade e linguagem adequada e acessível a toda a população interessada, nós realizamos esse estudo de caso com essa tiragem amostral das 3 comunidades ribeirinhas que pertencem à reserva. Com relação à compreensão da existência da Reserva de Desenvolvimento Sustentável no território habitado por esses ribeirinhos, foi unânime a resposta dos entrevistados, no sentido de que sabiam que ali se tratava de uma área de reserva e de que tiveram algumas reuniões procedentes à sua criação com a participação deles,
em conformidade com a imposição legal estabelecida de consulta prévia. Contudo, no período das reuniões, eles não haviam compreendido realmente o que significava criar uma reserva de desenvolvimento sustentável. Eles acreditavam apenas que isso melhoraria suas vidas e, por isso, todos assinaram um documento concordando com a sua instituição. Mas só depois da RDS ter sido implantada é que eles foram, de fato, começar a conhecer todas as restrições que eram impostas por ela. O devido procedimento da consulta prévia, ele é essencial para a efetivação do princípio da igualdade, que é assegurado na nossa Carta Magna, tirando justamente desses povos o estigma de serem matutos, de serem inferiorizados, sem ter a capacidade de discernimento do que é melhor para eles, em termos econômicos e socioambientais, e quais são as suas prioridades, rompendo, assim, essa condição de tutela. E ficou claro nas entrevistas que os ribeirinhos, em sua maioria, possuem conhecimento a respeito de boa parte das normas formais instituídas com reserva, relacionadas a extrativismo florestal, a práticas agrícolas, a pesca, compreendendo que ali é uma área de conservação ambiental. E quanto à anuência com tais normas instituídas com a reserva, a opinião entre os entrevistados prevaleceu no sentido de que eles não concordam com diversas normas formais que foram estabelecidas, ainda que a maioria precisa obedecer, mesmo que a contragosto. Com relação ao sopesamento da qualidade de vida antes e depois da criação da RDS, a opinião dos entrevistados foi unânime, no sentido de que melhorou em alguns quesitos, mas que piorou em outros. Para quem trabalhava com extração florestal, o impacto com a implantação da RDS foi maior do ponto de vista socioeconômico. Com relação à pesca, vale destacar que especialmente os ribeirinhos das comunidades de São Tomé e Tiririca pescam no Parque Nacional de Anavilhanas, que é gerido pelo órgão federal, Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, o ICMBio, que é chamado de ilha pelos comunitários, e que, após a criação da reserva, começou a ter uma maior fiscalização com relação a tal prática. E vale mencionar a percepção do ribeirinho quanto às normas referentes ao manejo no período de defeso para as comunidades da RDS. Ele informou que foi feita de forma totalmente equivocada, com base no Rio Solimões, em que o período do manejo do defeso é justamente oposto ao do Rio Negro. E aí a gente percebe quanto é relevante a participação dos comunitários na instituição dessas normas socioambientais que influem diretamente nas suas vidas e nos seus territórios, com a devida análise para cada caso concreto, para que não incorram em generalismos com normas que são estabelecidas pelos legisladores de cima para baixo, que não contribuem de fato para a conservação socioambiental a que se propõe. Com relação ao conhecimento do plano de gestão e da participação dos mesmos para sua aprovação e implementação, já não houve uma unanimidade na resposta dos entrevistados, conforme demonstra esse quadro 2. Então, quando foi perguntado se alguém lhe falou sobre o plano de gestão ou de alguma regra legal que existe dentro da reserva, 70% disse que sim, que já conhecia, já tinha ouvido falar. Agora, quando perguntado se haviam participado da consulta pública para a criação do plano, 73% informou que não havia participado. Outra questão levantada nas entrevistas diz respeito à existência das normas informais em uso antes da criação da reserva, visto que por meio dessa pode-se aferir a compreensão das comunidades sobre a conservação socioambiental e o respeito às relações interpessoais e territoriais entre os ribeirinhos, bem como o quanto tais normas pré-existentes foram contempladas com a RDS e o seu plano de gestão. Nesse sentido, vale destacar o que o ribeirinho agricultor afirma. A gente já tinha as nossas leis que valiam entre a gente. E aí, às vezes, quando eles vêm, já trazem outras leis que não são as mesmas das nossas. E outro ribeirinho que falou, muitas vezes, quando eles vêm aqui fazer reunião, eles só vêm ditar as leis, não vêm perguntar a opinião da gente. E quando a gente dá a nossa opinião, não vale, porque eles já trazem a decisão deles e só vêm nos comunicar.
Aí nós observamos que é essencial que as normas estabelecidas pela RDS e pelo plano de gestão não estejam estabelecidas de uma forma impositiva, respeitando, assim, a consulta prévia, de forma a se coadunar com as regras informais já praticadas por esses povos. Assim, cumprirão a máxima finalidade de estarem sendo efetivamente em uso, sem, contudo, atingirem e prejudicarem a prática cultural e as normas informais associadas já estabelecidas ao longo dos anos. A participação dos usuários na formulação das regras pode ser indissociável da obediência a elas. Isso porque as regras em uso seguidas pelas pessoas é que possuem efetivamente um desdobramento direto e indireto para os recursos naturais e delineiam as condições e os processos de mudança. Com relação à existência de associação comunitária organizada nas comunidades, foi outra questão levantada nas entrevistas, e que tratou justamente a respeito da existência dessa associação nas comunidades, indagando, em caso afirmativo, como é que essas se mantêm e como é que estão organizadas. A comunidade de São Tomé possui um presidente da associação e dispõe de um centro comunitário. Contudo, informou que não tem reuniões periódicas com os moradores. Já a comunidade de Terra Preta possui associação de comunitários também e reuniões periódicas com os moradores e mantém um contato com a associação central na comunidade de Saracá. A comunidade de Tiririca possui a associação dos fabricantes de espeto e também realiza reuniões. Então, 90% informou que existe associação, contudo, e que também informaram que também está organizada, 70%. Aí já foi uma distinção um pouco maior, 30% quase informou que ela não está tão bem organizada assim. Mas nós observamos que essa presença de uma associação comunitária ativa e organizada é essencial para a participação dos ribeirinhos nos processos de consulta, de formulação e decisões acerca das normas formais e informais em uso na comunidade onde habitam. Além disso, associações bem organizadas facilitam o contato direto entre a comunidade e os órgãos públicos, para conseguirem mais recursos, incentivos, investimentos governamentais para auxiliá-los no processo socioeconômico em suas áreas de produção. E são fundamentais para que haja a correta compreensão e consciência dos ribeirinhos sobre a importância ímpar da conservação ambiental no local onde residem. É fundamental que as associações sejam legalizadas e legitimadas pelos comunitários, compostas por pessoas que realmente sejam comprometidas às reais necessidades dos ribeirinhos, inseridas de forma a aprovar questões que convalidem os seus interesses. E assim, trazemos as nossas considerações finais, informando que, por meio desse artigo, verificamos que se apresenta um verdadeiro desafio à efetiva implementação do plano de gestão da RDS Rio Negro, harmonizando os interesses socioeconômicos e culturais desses povos com os interesses de preservação ambiental, para que os atores sociais e o meio ambiente possam sair ganhando equitativamente. Da análise crítica do plano de gestão, que foi corroborada pelo estudo de caso, se depreende a imprescindibilidade da criação de mecanismos que contemplem o entendimento de forma mais simples e menos técnica, com uma instrução normativa específica, de forma a estimular a participação dos moradores ou também dos usuários da comunidade. É indispensável que o plano seja mais claro para os povos locais, para que se assegure a efetividade das normas jurídicas da UC. É notório o papel fundamental que as comunidades possuem nas áreas de reserva, sendo a sua mobilização e organização social, política e jurídica essencial, para que possam contribuir na construção de um novo paradigma de sustentabilidade adequado à realidade amazônica, já que sem a participação da população local, tanto no manejo dos recursos como na gestão da área, a RDS não tem como atingir seu objetivo de conservação a longo prazo. Essas foram as referências que nós utilizamos. Vou deixar aqui disponível.
E é isso, muito grata.